Jornal. Câmara dos Deputados. Especialistas discutem retirada de fake news e discurso de ódio da internet. COP25 termina sem ações concretas de combate ao aquecimento global. Deputados voltam a criticar a proposta do governo que extingue municípios. Boa noite. O governo federal enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que não tenham arrecadação própria de até 10% da receita total. Magda Mofato, do PL de Goiás, entende a intenção do governo de enxugar a máquina pública, mas não concorda com o fim dos municípios. Magda Mofato argumenta que, mesmo sendo pequenos, os municípios conseguem oferecer aos seus habitantes os mesmos serviços das cidades maiores, além de já ter toda uma estrutura administrativa montada e funcionando. Apesar de válida essa intenção, nós precisamos lembrar que existem municípios que já criaram a sua identidade, municípios que já têm história, municípios que já têm muitas pessoas que já nasceram lá, já se acostumaram e que de repente com uma PEC dessa, e eu volto a dizer que eu entendo a intenção do governo ao querer extinguir, nós precisamos lembrar que já tem uma estrutura formada, uma estrutura de atendimento médico, uma estrutura de Câmara Municipal, uma estrutura de Prefeitura Municipal, uma estrutura de atendimento de serviço, as rodovias vicinais, que é muito importante para escoamento de produção. Tem cidade que tem assentamentos bem longínquos, aonde o município, apesar de pequeno, dá conta de dar assistência a esses assentamentos. Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, também é contrário à proposta do governo federal de extinguir municípios com até 5 mil habitantes. O parlamentar justifica que já existe toda uma estrutura de atendimento ao cidadão nessas cidades, desde o setor da saúde até uma simples documentação para liberação de alvará. Inicialmente eu sou contra, devido a uma série de itens que deveriam ser levados em conta, que vai desde a identidade cultural daquela localidade que se transformou no município, né? Inclusive, existe uma estrutura administrativa hoje que atende essas comunidades, que vai desde um encaminhamento de um licenciamento ambiental, a retirada de um alvará, encaminhamento de documentos para abrir um pequeno negócio e também um comprometimento relativo à saúde pública, onde as pessoas daquela comunidade já estão acostumadas a resolver os seus problemas diários, que é lá naquelas cidades, naqueles municípios é que acontecem dia a dia das pessoas, dos cidadãos. Se elas retornassem para os municípios de origem, da onde se emanciparam, eu acho que viria uma dificuldade de continuar atendendo às necessidades dessas populações. Em vez de extinguir os municípios, Nereu Crispim sugere alternativas para diminuir o custo da máquina, como, por exemplo, a redução do número de vereadores e da administração pública. Agricultura. Joaquim Passarinho, do PSB, considera que a regularização fundiária é uma das ações prioritárias para o estado do Pará. O deputado defende ações que criem as condições legais para o produtor rural, em especial o agricultor familiar. Joaquim Passarinho reitera que o objetivo da regularização é garantir aos trabalhadores do campo acesso à terra com segurança jurídica, o que permitirá que eles consigam crédito junto a instituições financeiras e também assistência técnica. E nós estamos precisando e trabalhando duramente com o INCRA para que o INCRA resgate aquele seu objetivo maior quando ele foi criado, que era a regularização fundiária. Então o Estado do Pará, ele para crescer, para ele poder desenvolver cada vez mais, nós necessitamos que o INCRA faça a sua parte, que o Estado, através da Emater, do ITERPA, faça a sua parte, mas que nós possamos trazer para o campo a paz, a tranquilidade. Quando eu falo em paz, falo também nos conflitos que nós temos no campo. Nós temos conflitos, nós temos muita morte no campo, muita morte de trabalhadores, fruto da não agilização, da não regulação fundiária. Meio Ambiente. A Conferência do Clima foi encerrada no dia 15 de dezembro em Madrid, na Espanha, 2 dias depois do previsto e sem um documento com ações concretas em direção a medidas de combate ao aquecimento global. 10 deputados participaram do encontro na capital espanhola, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira. Questões importantes, como a mudança nas metas de emissão de gases poluentes para frear o aquecimento global e a regulamentação dos créditos de carbono, não tiveram decisões concretas na COP25.
Mesmo assim, parlamentares brasileiros presentes à Conferência do Clima, em Madrid, disseram que os debates foram importantes. 10 deputados estiveram na capital espanhola para o encontro. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ressaltou que essas mudanças estão acontecendo mais rapidamente do que o previsto. Ele acredita ao comprometimento com as indústrias do petróleo, gás e carvão, a resistência de alguns países de reverem as propostas contra o aquecimento global. E afirma que os avanços estão se concretizando em metas locais. Enquanto os países desenvolvidos, e aí notadamente Estados Unidos, Japão, Austrália e países florestais como o Brasil não estão fazendo a sua lição de casa, um número muito grande de pequenas nações, de estados, de municípios, de localidades fazendo aí o seu papel. Rodrigo Agostinho classificou a posição brasileira na COP25 como atrasada e salientou que o país tem que avançar, por exemplo, nas políticas públicas sobre desmatamento. Para o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que também participou da Conferência do Clima, o Brasil volta do encontro com a bagagem cheia de novidades e responsabilidades. Mesmo sem resultados concretos, as discussões, segundo ele, deixaram claro o que é questão ambiental e o que são interesses comerciais. O parlamentar apoiou a cobrança feita pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre compensações financeiras dos países ricos. E outro ambiente nós teríamos para tratar dessa situação? É um ambiente que nós estamos discutindo sobre questão ambiental e a preservação, ela nos exige sacrifício e esforços, inclusive financeiros. Então eu julgo que foi oportuna a presença do ministro. Zé Vitor lembrou também que o uso do etanol como combustível e práticas de conservação do solo são parte da solução para combater as mudanças climáticas. A próxima reunião da COP vai ser no final de 2020 em Glasgow, na Escócia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Economia. Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a rápida aprovação das reformas tributária e administrativa. Na sua avaliação, as mudanças no sistema tributário vão destravar a economia e facilitar a vida do setor produtivo, que gera emprego e renda. E ele lembra que, sem renda, não há políticas públicas. Darcy de Matos considera que o Brasil precisa atualizar o sistema tributário para cobrar por serviços que antes não existiam. Ele também defende maior transparência sobre a arrecadação e uso dos recursos públicos. Para o congressista, a população precisa ser esclarecida sobre a destinação de seus impostos e deve receber o justo retorno da aplicação de seu dinheiro. Não há transparência, nós não sabemos o quanto pagamos e para quem pagamos. O Sistema Nacional de Tributação hoje ele é injusto, porque nós estamos tributando o pequeno, o pobre. Veja só, nós estamos tributando em 49% o consumo e 22% a renda. Já os Estados Unidos fazem o inverso. Quer dizer, nós estamos penalizando o trabalhador e o sistema tributário arcaico não está conseguindo tributar a nova economia, o Netflix, telemedicina, o Google, o Uber, enfim. Nós estamos pagando muito e não estamos devolvendo para a população nas áreas essenciais. E quando se precisa uma boa estrada, não tem um bom hospital, não tem uma segurança pública de qualidade, não tem uma educação de qualidade. Portanto, está tudo errado. A CPI, que investigou o uso dos recursos do BNDES, aprovou o relatório final em outubro de 2019. Ângela Amin, do PP catarinense, observa que dessa vez foi possível alcançar um resultado consistente na comissão. A deputada argumenta que, ao contrário de outras duas comissões de inquérito sobre o banco, essa foi a única que apontou resultados reais e indicou punições. Ângela Amin sustenta que o volume de informações coletadas nas audiências públicas reforça a suspeita de operações duvidosas no BNDES. O relatório final indica o desvio de bilhões de reais dos cofres do Banco Estatal para beneficiar empresas no Brasil e no exterior. Mas a própria PGR, o Procurador-Geral da República, utilizou parte do relatório da CPI já para fundamentar alguns processos daquela casa. Então o resultado já está aí. E é o objetivo da comissão levar em vários outros órgãos, Tribunal de Contas da União, quem analisa o sistema financeiro, mas o mais importante foi a Procuradoria-Geral da República. E nós tivemos aí já a prisão do ex-presidente Abraskem nos Estados Unidos. Apareceu para a sociedade brasileira.
Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, propõe que a lei da ficha limpa também seja aplicada para cargos públicos. Pelo projeto, todas as nomeações e contratações em qualquer cargo ou função pública da União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão seguir os critérios da lei que impede a condenados em segunda instância concorrerem a cargos públicos. No entendimento de Giga Peixoto, a população brasileira não tolera mais que condenados pela lei da ficha limpa ocupem qualquer cargo no poder público. Além disso, o deputado afirma que a medida vai impedir que pessoas sem idoneidade consigam cargos em comissão dentro do poder legislativo. Se ele não tem condições administrativas, morais para ser candidato a uma eleição, como é que ele pode ser assessor de um parlamentar? Vai tudo na contramão do que a gente quer. Deve-se buscar o respeito e não se colocar em risco o princípio da probidade e da moralidade administrativa. Saúde. Célio Moura, do PT, chama atenção para a situação precária em que se encontra o setor da saúde no Tocantins. Segundo ele, o problema maior está nos hospitais regionais, onde faltam médicos, medicamentos e, principalmente, aparelhos para a realização de exames. Célio Moura informa que destinou emendas ao orçamento para que os hospitais regionais do Tocantins sejam aparelhados e, dessa forma, a população possa ter acesso aos exames que são fundamentais para o diagnóstico das doenças. Nós apresentamos as nossas emendas ao orçamento justamente para aparelhar os hospitais regionais. Por volta de 3 milhões de reais as emendas que nós estamos destinando aos hospitais do estado do Tocantins. Hospital de Araguaína, Hospital de Palmas, Hospital de Dianópolis, Hospital de Augustinópolis, Hospital de Paraíso, Miracema, Gurupi, Hospital de Alvorada. Ou seja, nós fizemos a apresentação de emendas para poder aparelhar esses hospitais que muitas das vezes não tem um raio-x para poder atender a população carente. E também estamos atendendo a maternidade Dom Orione, que é a maior maternidade do norte do estado. É uma maternidade que atende pelo SUS e que tem tido um trabalho muito dignificante para a região norte do estado do Tocantins. General Peternelli, do PSL de São Paulo, propõe a concessão automática de registro de medicamentos já aprovados por autoridades sanitárias de outros países. O deputado justifica que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pode levar até 1 ano e meio para aprovar um remédio. General Peternelli argumenta que a avaliação do risco-benefício dos medicamentos já realizada por países desenvolvidos pode servir de base para o Brasil reduzir a zero o tempo de análise de registros. Ele complementa que a Anvisa dá preferência para o tratamento de doenças raras, mas mesmo assim o tempo para a aprovação gira em torno de 8 meses. Como é que pode esperar 8 meses, e muitas vezes isso para quem tem uma doença rara é uma eternidade? Até para um remédio normal, 1 ano e meio, quando ele for aprovado, já tem um outro remédio lá na praça, mais moderno. Nós estamos numa dinâmica muito rápida. Então a proposta diz o seguinte: o remédio, até por virtude do acordo com o Mercosul, o remédio que já foi aprovado na União Europeia, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, esse remédio é protocolado na Anvisa e já pode ser comercializado de imediato, dando ao cidadão brasileiro a oportunidade de utilizar esse medicamento com a brevidade necessária. Fake News. Atenção! Nas redes sociais e aplicativos de mensagens estão circulando informações e notícias sem a origem da fonte. Toda vez que aparecer a palavra encaminhada, não é possível identificar a fonte. Desconfie, pode ser boato. Não compartilhe notícias que podem ter conteúdo falso. Rádio Câmara, credibilidade direto da fonte. Ciência e tecnologia. Em audiência pública realizada na Câmara este mês, deputados e especialistas discutiram a retirada de conteúdos falsos ou com discurso de ódio da internet. Uma pesquisa de opinião realizada pelas ouvidorias do Congresso apontou que 45% da população foi influenciada pelas redes sociais na escolha de candidatos nas últimas eleições. E de cada 10 brasileiros, 8 já identificaram notícias falsas nas redes sociais. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate e tem os detalhes. Como
Como controlar o discurso de ódio na internet, como proteger os dados pessoais dos usuários e como combater a circulação de notícias falsas. Essas são algumas perguntas levantadas em audiência pública promovida pelas ouvidorias da Câmara e do Senado, que realizaram uma pesquisa de opinião sobre a influência das mídias digitais na sociedade. Uma das ideias defendidas por alguns palestrantes é a responsabilização civil de empresas de tecnologia que não eliminem conteúdos que promovam discursos nocivos, como ataques à democracia ou discriminação racial. A legislação atual prevê que as denúncias sejam encaminhadas ao Poder Judiciário, a menos que sejam ataques a pessoas específicas, quando a própria plataforma faz a retirada. Mas os palestrantes afirmaram que existe muita controvérsia sobre quais conteúdos devem ser retirados e se isso não seria um ataque à liberdade de expressão. Marcelo Bechara, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, falou que o momento atual já é de violência causada pela polarização e pela intolerância promovida nas mídias digitais. E aí, quando você fala em dano à democracia, é dano coletivo. É a coletividade que está sendo ameaçada, colocada em questões como discurso de ódio, como desrespeito, isolamento, né? E isso acontece em todas as camadas sociais. Fabro Steibel, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, deu o exemplo do debate sobre a Amazônia para mostrar a dificuldade de julgar conteúdos na internet. Se eu fosse retirar todo mundo que falou fake news naquele momento, eu tiraria o presidente Bolsonaro, ele falou da Noruega com uma foto da Dinamarca, eu tiraria Macron, ele falou que a Amazônia tem 20% de oxigênio, é 20% de carbono, todo mundo vai denunciar o outro porque é um debate bastante polarizado e a tendência é todo o conteúdo sair. Mas aqueles que têm mais recursos para judicializar alguma coisa, a tendência é que eles falem, não, volta, eu me responsabilizo por isso se algo der errado. A representante do Facebook, Mônica Rosina, disse que a empresa já trabalha com remoção de conteúdos por meio de uma rede de 35 mil funcionários. Contando somente as fotos, são 1 bilhão publicadas diariamente, mas Mônica afirma que existe uma zona cinzenta sobre o que é considerado, por exemplo, discurso de ódio. Ela explicou que em relação às notícias falsas, o problema é ainda mais complexo e a empresa tenta reduzir o dano dessas notícias, garantindo a divulgação de conteúdos de agências de checagem para o usuário. Não gostaria de ver nenhuma empresa privada determinando que isso é verdade e isso é mentira. Então, na frente de desinformação, o Facebook reconhece sim que essa é uma questão, esse é um problema que precisa ser endereçado, mas a medida do Facebook não é remover, porque não quer se colocar nessa posição, mas reconhece que é um conteúdo de baixa qualidade e trabalha para reduzir alcance e trazer mais informação e contexto ao usuário. Na mesma linha, o representante da Google, Marcelo Lacerda, afirmou que a empresa procura reduzir a relevância de conteúdos enganosos ou de baixa qualidade na busca feita pelos usuários. Ele afirmou ainda que a empresa já se adiantou a outros 2 problemas citados na audiência, a portabilidade de dados e a proteção de dados pessoais. Segundo ele, os usuários já podem baixar todos os seus arquivos dos produtos Google e configurar a privacidade de vários deles em apenas uma conta. O ouvidor da Câmara, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, comentou o perigo do discurso do ódio em relação a direitos conquistados com dificuldade pela sociedade. Então, ao mesmo tempo que nós avançamos em concepções de direitos humanos, nós temos aí um fenômeno novo que pode colocar abaixo tudo aquilo que foi construído em termos de conceitos e que a gente quer que sejam absorvidas pelo comportamento da sociedade contemporânea e também pelas políticas públicas. A professora de Direito da UNB, Laura Schertel, buscou explicar o fenômeno da polarização pela perda de relevância da mídia tradicional, pela maneira como as plataformas distribuem a informação e pela coleta de dados pessoais. Quanto mais eu sou submetido àquela mesma informação ou informações muito semelhantes com aquilo que eu já pensava, não só aquilo confirma a minha opinião, mas isso me leva para um espectro ainda mais radical e ainda mais, digamos, em vez de me levar para o meio, me leva mais para as pontas. Na pesquisa de opinião realizada pelas ouvidorias do Congresso, 45% da população afirma ter sido influenciada pelas redes sociais na escolha de candidatos nas eleições. De cada 10 brasileiros, 8 já identificaram notícias falsas nas redes sociais, mas a maioria diz que verifica se a informação é verdadeira antes de compartilhar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wesley Lima e locução de José Carlos Andrade e Paulo Gonçalves. Um bom Natal e boas festas a todos. Feliz Natal a todos, boa noite. A Voz do Brasil está de volta na quinta-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.